Olá, o TV Rural está no ar. No programa de hoje você confere. IMA alerta os produtores rurais para vacinarem os animais de suas propriedades, como bois, cabritos, cavalos, ovelhas, gatos e cães, uma vez ao ano contra a raiva. Parque de Exposições sediará a primeira queima do alho beneficente em prol da cidade Usanã. Racionamento também atinge distritos e comunidades rurais de Pará de Minas. Superleite será realizada em Pompéu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto e os produtores de Pará de Minas poderão participar. O transporte no dia 1º será gratuito, mas é preciso fazer sua inscrição na Emater. E pegue caneta e papel para acompanhar o sobe e desce dos preços de mercado. TV Rural está no ar. Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor. O IMA alerta os produtores rurais para vacinarem seu rebanho uma vez ao ano contra a raiva. A doença é causada por um vírus que ataca o sistema nervoso de animais como bois, cabritos, cavalos, ovelhas, gatos e cães. Na maioria das vezes, é pela mordida dos morcegos hematófagos que se alimentam de sangue que os animais são contaminados. A vacinação contra a raiva não é obrigatória. A aplicação da vacina é anual e feita em todo o rebanho, independente de idade. Os fiscais do IMA recomendam imunizar os animais no mesmo período da campanha de febre aftosa. A raiva, a gente não tem um costume de vacinar, então é uma oportunidade para a gente alertar os produtores que toda vez que for vacinar, que seja contra a aftosa, brucelose, nas campanhas, ele aproveitar e vacinar todo o rebanho também contra a doença de raiva. Tanto o rebanho bovino como equino, cães, gato, tudo que ele tiver na propriedade dele deve ser vacinado contra a raiva. Né? Então, se ele pegar esse hábito, é bom para ele. E a mão de obra vai ser pequenininha, porque ele já vai ter que pegar o gado para vacinar de aftosa mesmo, que é uma doença obrigatória. Então, ele aproveita a mão de obra e vacina. Não tem problema das duas juntas, não tem problema. Uma das medidas para combater a raiva é o controle da população de morcegos hematófagos, os transmissores da doença. Este trabalho é feito na região pelos técnicos do IMA. E na região existe, porque o morcego hematófago tem ele para todo lado, né? No país inteiro tem um morcego hematófago que transmite, né, a doença de raiva, que é o Desmodus rotundus, só essa espécie é que transmite. Porque existem várias espécies de morcego, né? A maioria é frutífero, né? Insetífero, que come insetos, que transmite, que é hematófago, se não me engano, são só 4 espécies no mundo que são hematófagos. O resto tudo é frutífero, é morcego que faz parte até de um equilíbrio ecológico. A raiva é uma das doenças mais comuns em bovinos do Brasil. A vacinação deve ser feita de forma preventiva e muitas vezes o IMA não é notificado dos casos da doença, que é difícil de ser diagnosticada. Não é comum, sabe por quê? Porque geralmente quem faz essa notificação ao IMA são veterinários autônomos e às vezes eles não comunicam ao IMA. Né? Eles atendem o chamado, eles suspeitam daquilo, não faz coleta de cérebro, porque você só sabe se tem raiva 100% se você fazer o exame em laboratório. Você tem sintomas clínicos, mas você não prova que aquilo é raiva não. Porque tem várias doenças que têm sintoma muito parecido. Criadores de cavalos também devem prevenir que seus animais sejam contaminados com a raiva. O morcego, ele tem necessidade de alimentar de 24 em 24 horas. Se não alimentar de sangue, ele morre. Então ele sai toda noite para alimentar. Segundo Gilberto, o preço da vacina é muito baixo, se comparado ao do animal contaminado, que no caso deve ser sacrificado. Onde eu já estou alertando que o fazendeiro, o proprietário, o produtor rural, que ele tem uma vaca ou 2 vacas, só um cavalo, ele tem que vacinar, ele deve vacinar todo ano, é anual. É uma vacina super barata, né? Tem ela em qualquer loja de agropecuária para comprar. Então é uma coisa que eles devem ter esse hábito. Os distritos e comunidades rurais de Pará de Minas também estão em alerta com o racionamento de água. Os horários de funcionamento dos poços artesianos são estabelecidos pela Prefeitura e com a seca que o município enfrenta, a fiscalização foi redobrada.
O abastecimento nos distritos e comunidades rurais de Pará de Minas é de responsabilidade da Prefeitura. Nestes locais, a água é fornecida por poços artesianos e, de acordo com a Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, eles também foram afetados pelo período seco. Os poços artesianos também estão sofrendo. Nós estamos tendo aí queda de vazão, o lençol freático está comprometido. Então, a gente precisou de ser mais rigoroso com o horário de funcionamento, que esse horário ele é, por lei, exigido, que o posto não pode trabalhar o horário integral, ele tem que ter um tempo de descanso, né, para não comprometer demais o lençol. Então, a gente está mais rigoroso com esses horários, até para que não estrague os equipamentos, porque quando trabalha mais do que o permitido, mais do que o ideal de trabalhar, ele puxa areia, puxa terra, e isso estraga a bomba, você tem que parar, retirar, reparar, então aí fica ali 4 dias sem o posto estar funcionando. Então, para que a gente evite esses defeitos, a gente está sendo aí mais rígido com o horário de funcionamento, atendendo também a legislação. Para tentar controlar o consumo nos distritos de Pará de Minas, a Secretaria começou a instalar redutores de água, limitando a 2.000 litros por dia, medida já adotada em Ascensão. Os redutores de água, nós estamos colocando nos distritos, começamos de Ascensão, porque é o que a gente tem o maior problema de abastecimento. Mas vão ser colocados em todos os distritos, mas isso aí é feito de forma responsável, com teste de vazão, né? Cada residência vai receber no mínimo 2.000 litros de água por dia, que é uma média maior do que a média do consumo nacional, que é em torno de 150 litros por pessoa diário. Então, nós estamos fazendo um cálculo de 200 litros por pessoa, acima do que é consumido até dentro das cidades, né? É uma média nacional. E isso aí se faz porque no distrito, como a água não é cobrada, tem um desperdício muito grande. E então fica comprometendo esse abastecimento, porque os poços que nós temos hoje, em cada distrito, ele é capaz de atender o distrito dentro da média de 150 litros por pessoa, que é a média nacional. Então, os poços artesianos que nós temos é capaz de abastecer. Porém, com o desperdício, por não ser cobrado, não dá conta, a gente tem que complementar isso com caminhão-pipa. Esse caminhão-pipa é retirado no município, da cidade. Então, a gente tira água da cidade, que já está faltando, para abastecer os distritos, sendo que a vazão que nós temos poços artesianos é suficiente. Então, a cidade já está com problema. Então, nós não podemos sacrificar mais o povo do centro urbano, para poder levar água para os distritos. De acordo com o secretário, alguns redutores de água já foram instalados na Matinha, em caráter experimental, que deu certo. E já foi há mais tempo, né, até na administração passada, foi colocado na Matinha como uma forma de teste e teve um funcionamento normal, não tem nenhum problema de abastecimento. Então, agora nós estamos aí pegando para fazer em toda a zona rural. No próximo bloco, o Emater recebe inscrições para quem deseja participar de mais uma edição da Super Leite. E anote também os preços de mercado. TV Rural, volta já!